Na busca para atrair novas receitas, tem informação que garante que o Corinthians iniciou conversas com a BYD, gigante chinesa, fabricante de carros elétricos. Existem grandes expectativas para o retorno do meia peruano André Carrilho no próximo compromisso, que será contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, e a derrota vergonhosa para o Santos na noite da última quarta-feira na Vila Belmiro acabou se tornando o jogo com o maior número de gols que o Timão sofreu sob os comandos do treinador Dorival Júnior. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o regresso defensivo do Timão, sobre os comandos do treinador Dorival Júnior. A derrota para o Santos foi o maior número de gols que o Timão sofreu desde que o Dorival assumiu, e o Corinthians vem sofrendo muitas finalizações. Na última quarta-feira, fomos até a Vila Belmiro fazer o jogo da 28ª rodada do Brasileirão, clássico contra o Santos. Corinthians que, antes dessa partida, na rodada anterior, havíamos vencido a equipe do Mirassol por 3-0, uma vitória que deu tranquilidade ao Timão na data FIFA. 10 dias de paralisações. O Corinthians trabalhou por 6 dias, treinamentos, e os jogadores ganharam 4 dias de descanso. O Corinthians enfrentou o Santos, fez um péssimo jogo, pouco produziu, perdemos por 3-1. Essa derrota foi o maior número de gols que o Corinthians, aliás, sofreu sob os comandos do Dorival. Dorival, que assumiu o Timão no final do mês de abril, está prestes a completar 6 meses que é treinador do Corinthians, e o que acaba causando uma preocupação ainda maior é o número de finalizações que o Corinthians tem permitido aos adversários. Nessa derrota para o Santos, foi a segundo maior número de finalizações que o Corinthians teve de um adversário. O maior número foi, na verdade, na rodada anterior, na vitória por 3-0 para a equipe do Mirassol. Então, um alerta defensivo nessa reta final de temporada 2025. A minha opinião, quanto a essa derrota para o Santos ter sido o maior número de gols que o Corinthians sofreu desde o comando, aliás, desde que o Dorival assumiu os comandos, é a seguinte. Primeiramente, não tem como, de repente, nós falarmos que é a mudança, por exemplo, da saída do André Ramalho, que está machucado desde o jogo contra o Flamengo, e a entrada do João Pedro Tchoca. Eu, particularmente, não vi em nenhum lance que tenha sido determinante alguma falha, por exemplo, do jovem zagueiro Tchoca. Claro que o Tchoca ainda tem algumas dificuldades, ele que precisa ter uma sequência entre os titulares para ir ganhando mais confiança, mas, por exemplo, eu particularmente não coloco isso como principal culpado. No jogo contra o Santos mesmo, a escolha tática do Dorival, para mim, foi o principal culpado, com 3 zagueiros, improvisando o Angileri caindo como um terceiro zagueiro e colocando o Hugo um pouco mais avançado como um ala, fazendo uma dobra de laterais esquerdos. O esquema não encaixou e o Santos acabou deitando e rolando na partida. Então, é preocupante porque estamos falando de um Corinthians que está regredindo com o Dorival, não está progredindo. O Corinthians vem sofrendo demais defensivamente, falando em número de finalizações, analisando os 2 últimos jogos. Então, sábado, temos a oportunidade de reverter tudo isso jogando contra o Atlético Mineiro, jogo que teremos necessidade de vitória. E agora vamos falar sobre as expectativas para o retorno do meia peruano André Carrilho. André Carrilho tem grandes possibilidades de voltar a ficar à disposição do Dorival Júnior no jogo da 29ª rodada contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. O Carrilho é um dos principais jogadores que o Corinthians tem no atual elenco. Jogador que tem muita qualidade, tanto ofensivamente, também no auxílio da marcação. Está machucado desde o mês de agosto, mais precisamente desde o dia 6 de agosto, quando ele acabou sofrendo uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no jogo da volta das 8ª de final da Copa do Brasil contra o arquirrival, o Palmeiras. O Carrilho passou por cirurgia, tinha expectativa de retornar somente na temporada de 2026,
mas o Carrilho acabou avançando, pelo menos 2 meses antes do previsto. O Carrilho já está trabalhando normalmente, já está treinando e tem grandes expectativas de voltar a ficar à disposição do Dorival Júnior para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontecerá no sábado, dia 18 de outubro. Ainda não se tem nada confirmado, não se tem nenhuma certeza, mas pelas informações que chegam do CT Dr. Joaquim Grava, as chances do Carrilho voltar a ficar à disposição do Dorival nessa partida são muito grandes. A minha opinião quanto a essa possibilidade de retorno do Carrilho é a seguinte: excelente notícia sobre o Carrilho. Carrilho que iniciou na semana passada o seu processo de transição, deixando o departamento médico e começando a fazer os primeiros trabalhos em campo. Então, quando o jogador avança, porque ele já está ali no finalzinho do seu tratamento, da sua recuperação, absolutamente que dentro do Corinthians se mantém muita cautela em relação ao jogador. Se ele ficar à disposição do Dorival, não significa que ele entrará em campo. Se ele entrar em campo, será por alguns minutos. Tudo vai depender das circunstâncias da partida dentro do Corinthians. Apesar das expectativas do retorno dele ser antes, principalmente pela resposta que ele teve ao tratamento, mas ainda tudo é tratado com muita cautela. O que o Corinthians mesmo tem como principal planejamento em poder contar com o Carrilho 100% é para o jogo decisivo, os jogos, aliás, da Copa do Brasil, da semifinal contra a equipe do Cruzeiro. Mas, volto a dizer, as expectativas são grandes para ele estar à disposição no jogo de sábado. Volto a dizer que é uma excelente notícia, o Carrilho tem muita qualidade, um jogador que ofensivamente falando é um atleta que tem muitos recursos e também é um jogador com bastante força de vontade que também acaba auxiliando na marcação quando o Corinthians não tem a bola. Tomara que realmente tudo dê certo e o Carrilho já possa iniciar o seu retorno nesse jogo de sábado contra o Atlético. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de novas receitas, sobre a possibilidade de dinheiro novo entrando dentro do Corinthians, pois tem informação que garante que a diretoria do Timão já iniciou conversas com a BYD, gigante chinesa montadora de carros elétricos. Sabemos que a diretoria do Timão, o departamento de marketing, vem trabalhando forte para atrair novas receitas. Por exemplo, Number Whites da Neoquímica Arena, Corinthians negocia desde o início do mês de setembro a multa rescisória com o Grupo Ipera-Pharma. Hoje, Neoquímica Arena, Neoquímica, pertence ao Grupo Ipera-Pharma, caiu no início do mês de setembro de 130 milhões para 70 milhões. Então a diretoria do Corinthians vê isso com grandes possibilidades de fechar um novo acordo, um acordo maior. O acordo com o Grupo Ipera-Pharma foi fechado em 2020 por 300 milhões de reais, contrato de 20 anos. O Corinthians quer mudar, quer o dobro do valor, mais do que o dobro. O Corinthians pensa em 750, 800 ou até 900 milhões por um novo acordo. E também, desde o início desse mês de outubro, a diretoria do Corinthians trabalha para aumentar os valores de patrocínio no espaço master da camisa, que hoje está com a Esportes da Sorte, pagando aproximadamente 103 milhões de reais por ano ao Corinthians, um contrato de 3 anos, 309 milhões de reais. A ideia da diretoria do Corinthians é pelo menos dobrar esses valores, absolutamente, que a intenção é receber mais. O sonho mesmo seria algo na casa de 700 milhões de reais. Então, trabalhando principalmente nessas frentes, a diretoria do Timão vem conversando com algumas empresas e temos novidades. Pelas informações do jornalista Pedro Ramiro, e eu já havia informado para vocês aqui no mês passado sobre as possibilidades, o Timão voltou a conversar com a BYD, montadora, a gigante chinesa de carros elétricos, que tem expandido a sua atuação aqui no Brasil. E que no ano passado, a BYD chegou a negociar os dummy rights do CT Dr. Joaquim Grava, pelo menos foram essas informações que recebemos. Pelas informações do Pedro Ramiro, algumas conversas, reuniões já foram realizadas, inclusive com a participação de um diretor da empresa aqui no Brasil, um dos chefes da empresa aqui no Brasil, que é torcedor do Corinthians.
Cabe destacar que a gigante chinesa tem uma resistência quanto a investir em clubes de futebol, mas já deram o primeiro passo, fazendo o investimento na Inter de Milão. O Corinthians está tentando negociar algo, está tentando achar algum espaço, mas ainda é uma negociação considerada difícil. Pelo menos no momento, algum tipo de acordo com a empresa, mas pelas informações do Pedro Ramiro, conversas já iniciaram e ainda absolutamente que devem seguir para se tentar alguma coisa. Pelo que o Pedro falou, inicialmente a conversa estava mais voltada para um patrocínio no espaço master da camisa ou de repente os number rights ou os dois juntos, destacando que o Corinthians tem intenção de fechar um combo, espaço master da camisa e os number rights da Neoquímica Arena com a mesma empresa. Então, vamos aguardar os próximos dias, próximas semanas, se teremos alguma novidade em relação a isso. A minha opinião quanto a essa informação do Pedro Ramiro que o Corinthians já iniciou conversas com a BYD é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma empresa que desde o ano passado já tivemos algumas informações ligando ao Corinthians. Corinthians que negociou os number rights do CT Dr. Joaquim Grava com a BYD, mas por algum motivo, de repente, as negociações travaram e nada aconteceu. Agora estamos falando de repente, um novo início de conversa. Uma coisa que é sempre bom estar ciente, negociações como essas, envolvendo, por exemplo, patrocínio no espaço master da camisa, que o Corinthians tem a intenção de fechar algo acima de 600 milhões de reais, ou até chegar em 700 milhões, são negociações muito complexas, exigem as questões do tempo, do contrato e tudo mais. Então são negociações que se arrastam por dias, semanas, dependendo até meses. O importante nisso tudo é que o Corinthians demonstrou transparência com a Esportes da Sorte, notificando a empresa, avisando que abrirá negociações com outras empresas, inclusive até a própria Esportes da Sorte tem o interesse em permanecer e estuda aumentar os valores, mas ainda não se tem nada de concreto sobre isso. E também os number rights, estamos falando de o Corinthians querer sair de uma negociação de 300 milhões com o grupo Iperafarma, hoje Neoquímica Arena, e buscar algo na casa de 750, 800 milhões, 900 milhões. Estudos já revelaram que os number rights da Neoquímica Arena hoje estão na casa de 1 bilhão de reais. Então são negociações que não são fáceis, tempos de contratos diferentes. Por isso que fica até mais difícil falar-se em combo. Por exemplo, os number rights, fala-se que a intenção é fechar por 10 anos. O acordo atual foi fechado por 20 anos. Espaço master da camisa é o máximo que se fala 2, 3 ou 4 anos. Então são tempos de contratos diferentes. Mas é um Corinthians que iniciou conversas com uma empresa gigantesca que tem investido cada vez mais em publicidades. Então uma empresa que, uma das que mais arrecada no mundo hoje, a BYD é uma gigante na fabricação de carros elétricos. Então um início de conversa já é muito bom. Claro, não significa nada que algo será fechado, mas com conversas, de repente, tudo pode acontecer. Vamos aguardar. E nós que somos torcedores, vamos torcer para que coisas avancem e que muito dinheiro possa chegar no timão, pois sabemos da necessidade que o clube tem. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham que está causando esse regresso defensivo do Corinthians sob os comandos do Dorival Júnior nos últimos jogos? E sobre o peruano André Carrilho, o que vocês acham? Será que o Carrilho tem chances realmente de estar à disposição no jogo contra o Atlético Mineiro? E sobre essa informação do Pedro Ramiro, que o Corinthians iniciou conversas com a BYD, tentando fechar algum acordo milionário ou de repente até bilionário com a empresa. Será que alguma coisa pode acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!